pessoal, me chamo Franciele Espíndola, aqui do Rico Domingues. Hoje trago para vocês a correção da prova da UFSC, realizada pela banca examinadora Coperv, olhando aí para o cargo de auditor. Tá? Trago para vocês aí a questão de número 38, exigindo do candidato o conhecimento aí da instrução normativa número 3, de 2017, aí do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União. Quer que assinale aí a alternativa correta. Letra A. O programa de trabalho e os eventuais ajustes posteriores realizados devem ser adequadamente documentados e previamente aprovados, exclusivamente pelo responsável da Unidade de Auditoria Interna Governamental. O início dessa questão realmente está correto. O programa de trabalho, né, e os eventuais ajustes, eles devem ser documentados e aprovados. Sim, qual que é o erro da assertiva A? Esse exclusivamente está errado e não é a unidade de auditoria, é o supervisor, tá? Então, nós temos esse erro. Aquele que vai aprovar não é a unidade, e sim o supervisor, a essa unidade. B. Com relação à documentação das informações, a definição dos procedimentos relativos à estrutura e à organização, bem como a política de armazenamento de papéis de trabalho, preferencialmente em meio digital, estas cabem ao supervisor da auditoria. Novamente, a assertiva B faz o mesmo tratamento que a assertiva A. Ela tem a pegada no agente que vai autorizar. Tá? Ela começa bem, com relação à documentação, né, as informações, a definição dos procedimentos relativa à estrutura, à organização, bem como a política de armazenamento de papéis de trabalho, né, preferencialmente que seja meio eletrônico. Sim, o que torna errada? Não é o supervisor, aqui é a Unidade de Auditoria Interna Governamental. Tá? Ela trocou a assertiva A, é o supervisor. E a assertiva B é a Unidade de Auditoria Interna Governamental, quem é responsável por essa parte de gerenciamento aí dos papéis de trabalho. Tá? Então, o que torna inválida a assertiva B é que não é o supervisor, e sim a Unidade de Auditoria Interna Governamental. C. A respeito da análise e da avaliação, a equipe de trabalho de auditoria deve informar e discutir com a alta administração da unidade auditada sobre todos os achados, ainda que não configurem a existência de falhas relevantes, devendo ser concedido prazo para sua manifestação formal, com a finalidade de assegurar a oportunidade de apresentação de esclarecimentos, avaliações ou informações adicionais que contribuam para o entendimento dos fatos ou para a construção de soluções. Pessoal, a assertiva C está errada. Tá? Qual que é o erro da assertiva C? Tá? O erro diz o seguinte: a respeito da análise da avaliação, a equipe de auditoria deve informar e discutir com a alta administração da unidade auditada sobre todos os achados. Torna errada a assertiva C dizer que é sobre todos os achados. Não, é aquilo que é relevante. Tá? Isso que importa dentro da auditoria. Até porque o processo de auditoria, como nós vimos em sala, ele não consegue verificar, o auditor não consegue fazer análise de todos, né? Ele coloca aí o que é preponderante, o que é crucial para a sua opinião, aquilo que é relevante, tá certo? Então, o que torna a assertiva C inválida é todos os achados. Ainda o examinador coloca, ainda que não configurem a existência de falhas relevantes, né? Não são todos os achados, são aqueles que são relevantes. Letra D. Na etapa de monitoramento, a implementação das recomendações comunicadas à unidade auditada deve ser monitorada periodicamente pela unidade de auditoria interna governamental, devendo o planejamento dessa etapa estar contido nos relatórios de auditoria. O que está errado na D? É esse periodicamente, tá? Olhando ali para a instrução, é o que invalida a assertiva D, tá? Esse monitoramento é feito de forma dinâmica. Letra E. A comunicação dos resultados do trabalho de auditoria deve ter como destinatária principal a alta administração da unidade auditada, sem prejudicar, sem prejuízo de endereçar essa comunicação às demais partes interessadas, como os órgãos de controle externo e a sociedade. Sim, letra E é o nosso gabarito. Exatamente
o que diz, né, aí a nossa instrução número 3, tá certo? Trago para vocês a questão número 42, né, no tocante à norma brasileira de contabilidade NBC-TI 01, que trata da atividade de auditoria interna. Assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira, a auditoria interna ela deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Sim, né? Lembra que a auditoria interna é um funcionário da própria organização, né? Ele vai assessorar a alta cúpula, né? Ele está vinculado à mais alta cúpula justamente para resguardar a sua independência. Lembra que a auditoria é uma técnica da contabilidade, é um processo sistemático, documentado e independente. Tá? A nossa primeira assertiva vem afirmar justamente isso. Ela deve ser documentada através dos papéis de trabalho. Tá? Esses papéis podem ser meio físico ou eletrônico. Tá? E devem ser, sim, organizados, né, e arquivados aí de maneira organizada e sistemática. Então, a primeira assertiva está correta. Segunda, a auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, adequação, eficiência, eficácia e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Sim, né, a auditoria interna, olhando para o próprio umbigo, ela busca o quê? Fazer uma avaliação dos controles internos existentes. Ela vai subsidiar a tomada de decisão à alta cúpula. Por isso que ela vai assistir, né, à administração no cumprimento dos seus objetivos organizacionais. Sim, a segunda assertiva está correta. A terceira, a auditoria interna, ela deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informar por escrito ou verbalmente, conforme a urgência do fato e de maneira reservada sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. Número 3 está errado. O que está errado? Nós vimos em sala que, primeiro, né, a responsabilidade da alta cúpula, da administração, dos responsáveis pela governança. São eles que vão elaborar as demonstrações contábeis. A prevenção primária, né, e detecção de erros e fraudes compete à alta cúpula, aos responsáveis pela governança, tá? Bem como estruturar e implementar o controle interno. Esse foi um slide que eu bati bastante em sala com vocês. O que estava a cargo da alta cúpula? Tá? São esses 3 itens. Aqui, realmente a auditoria interna vem assessorar a administração, só que a responsabilidade primária na prevenção e detecção de erros, a alta cúpula. E outra coisa, se tiver o auditor no processo de auditoria, se ele tem que informar algo, né, algo tem que ser realizado em uma providência de imediato, ele vai fazer isso por escrito, não é verbalmente. Lembra que eu comentei em sala a questão assim, eu vou me utilizar dentro do processo de auditoria de uma entrevista. Você pode até fazer uma entrevista de maneira verbal, mas vai ter que o quê? Documentá-la, reduzi-la a termo. Então, não existe essa coisa verbalmente. Não. Ainda que ele tenha por uma questão de urgência, né? Essa questão aqui é relevante, precisa de uma tomada de decisão urgente, de uma providência urgente. Ele vai fazer isso de maneira reservada, sempre por escrito. Tá? Então, nós temos aqui a questão do verbalmente. Não, isso não ocorre. Tá? E lembra que o responsável pela detecção primária de erros e fraudes é a alta cúpula. Tá? Então, a número 3 está errada. Número 4. A atividade de auditoria interna, ela está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado. E tem por finalidade descobrir fraudes e agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para os órgãos de controle da administração pública. A assertiva número 4 também está errada. O que está errado na assertiva 4? A auditoria interna ela está, sim, estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo, sistemático, disciplinado, só que ela não tem por finalidade, isso estava no slide também que nós vimos em sala, ela não tem por finalidade precípua
descobrir erros e fraudes. Tá? Nós vimos isso em sala. Não é finalidade precípua da auditoria interna, descobrir erros e fraudes. Tá? Assim como também não é finalidade precípua da auditoria interna punir aí os gestores por um ato de irregular, ilegal, né, ao longo aí da gestão pública, tá certo? Então, a assertiva 4 está errada justamente porque não é finalidade, tá? A questão de descobrir erros, fraudes. Então, número 4 errada. Número 5, a auditoria interna é exercida por pessoas jurídicas de direito público, interno, externo e de direito privado. Também vimos isso em sala, tá? O nosso último ponto aqui está correto. A auditoria interna, ela existe tanto no âmbito das pessoas jurídicas de direito público, quanto pessoas de direito privado. Essas pessoas de direito público pode ser interno ou externo, certo? Então, com isso, nosso gabarito é a letra E. Assertiva 1, 2 e 5 estão corretas, tá certo? Olhando para a questão número 43. Com relação ao planejamento de auditoria, marcar verdadeiro ou falso. Primeiro, o planejamento do trabalho de auditoria interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. Sim, né, nós vimos em sala essa questão do planejamento. E o planejamento realmente ele tem um momento do exame preliminar das áreas, é o momento de conhecer o ambiente organizacional. Tá? Nesse momento eu vou entender essa instituição, essa unidade auditada. Né? Vamos pensar o seguinte, a CGU vai fazer uma auditoria na UFSC. Tá? Nesse momento dos exames preliminares, a CGU vai verificar como é que é o organograma da UFSC, conhecer as suas atividades, as suas áreas. Tá? Então, existe realmente esse exame preliminar. Né? É nesse momento que é definido a amplitude, né? Lembra do NOI, né? Da natureza, oportunidade, a extensão dos procedimentos, a época do trabalho, a questão de montar a equipe, tudo é definido nesse momento. Então, a primeira está verdadeira. Segunda, um dos principais aspectos a serem considerados na análise do risco feita na fase do planejamento dos trabalhos se refere à extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialista. Também, né, nós falamos em sala essa questão do planejamento baseado em risco. Né? Risco é aquele evento futuro incerto, que se ocorrer afeta a consecução dos meus objetivos organizacionais. Esse é o primeiro ponto. Quanto melhor meu controle interno, menor vai ser o meu tamanho da amostra, menor vai ser também o meu volume de testes. Nós vimos essa relação em sala. Aqui a assertiva está dizendo o seguinte, que nesse momento do planejamento, eu tenho que, essa questão de considerar o risco, analisar o risco, eu tenho que levar em consideração o momento que o auditor interno ele utiliza trabalho de especialistas. Sim. É nesse momento que eu também faço essa análise. Porque lembra o seguinte, nós vimos em sala os atributos, né, do auditor, deles é a competência. Né? Ainda brinquei em sala, né, o momento em que o auditor vai vestir a sandália da humildade. Pode ser que diante daquele objeto a ser auditado, ele não tenha a perícia técnica, o conhecimento necessário e suficiente para a consecução daquele trabalho de auditoria. Nesse momento, ele vai comunicar, né, a autoridade competente para a utilização de um especialista para auxiliá-lo no desenvolvimento do processo de auditoria. Então, é nesse momento do planejamento de auditoria, olhando para essa questão de risco, que vai ser analisado, verificado a questão do auditor utilizar trabalhos de especialistas, tá certo? Terceira, o planejamento da auditoria envolve a definição da estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Sim, nós vimos isso em sala. Lembra que o programa, o plano de auditoria é a parte mais específica. Assim, quando elaborado de maneira adequada, auxilia o auditor a organizar o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente. Sim. Então, a primeira, a segunda e terceira estão verdadeiras. Quarta, ao definir a estratégia global, o auditor ele deve, entre outros, identificar as características do trabalho para definir o seu alcance e determinar a natureza, a época e extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Sim,
Nesse momento, nós vimos em sala, eu coloquei no slide, que o planejamento de auditoria ele tem dois momentos, né? Tem a questão da análise preliminar das atividades e, posteriormente, nós vimos em dois grandes blocos esse planejamento de auditoria. O bloco da estratégia global e a parte do plano ou programa, que é a parte mais específica, né? Olhando aí para a estratégia global, é o momento de definir o NOI, a natureza, a oportunidade de extensão dos procedimentos, avaliar aí o controle interno, é feito nessa parte da estratégia global, tá certo? Então, com isso, a assertiva também está correta. Quarta, o planejamento para a execução das auditorias deve ser documentado e os programas de trabalho formalmente preparados. Até aí, tudo certo. Tá? Esse planejamento, o processo de auditoria, nós vimos as etapas, planejamento, execução, relatório. Né? Todas essas etapas, elas são o quê? Documentadas, porque a auditoria é um processo documentado. Tá? Então, isso faz parte dos papéis de trabalho. Né? Nós vimos em sala, inclusive, essa segmentação dos papéis correntes, dos papéis permanentes de trabalho, né? Aí dentro do processo de auditoria. Então, até essa vírgula está tudo certo. Realmente, o planejamento para a execução das auditorias deve ser documentado e os programas de trabalho formalmente preparados. Beleza. O que torna errada a assertiva, essa assertiva, esse final aqui, ó, esse depois da vírgula. Não sendo necessário constar nesse planejamento subsídios suficientes para a compreensão dos procedimentos que deverão ser aplicados em termos de auditoria, de natureza, oportunidade e extensão, a equipe técnica e o uso de especialistas. Está errado. Por quê? Porque nesse momento do planejamento, já que é uma etapa que vai ser documentada, né, aqui, como diz a questão, o programa de trabalho vai ser formalmente preparado, você deve, é necessário, sim, colocar dentro desse processo os subsídios suficientes para a compreensão aí dos procedimentos de auditoria, olhando aí para o NOI, natureza, oportunidade, extensão dos procedimentos, a equipe, o tempo, o prazo, o escopo, o meu objeto de auditoria. Isso é levado em consideração. Esse não torna errada essa última assertiva. Com isso, o gabarito é letra D. V, e a última aí como falsa, certo? Identifique quais dos itens abaixo completam corretamente o texto e assinale a alternativa correta. O relatório da auditoria interna expressa de forma clara as conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade, devendo esse documento ser redigido com objetividade e imparcialidade. Nos termos da da NBCTI 01, o relatório deve abordar no mínimo os seguintes aspectos. Então, nós vimos em sala essa questão da opinião, do relatório, Trabalhei com vocês em alguns slides essa questão do relatório. Primeiro, o relatório ele deve conter os riscos associados aos fatos constatados? Sim. 2, os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão? Com certeza. Tá? Isso faz parte aí do relatório de auditoria. 3, a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas também. Lembra que a evidência, no processo de auditoria, a evidência são os elementos de convicção que vão subsidiar a minha opinião, certo? 4, a capacidade da entidade de manter a sua continuidade operacional. Está errado, tá? Por que está errado? Nós vimos em sala que não compete à auditoria, tá? Trabalhar essa questão, a auditoria não vai ser um guru, o auditor não vai ser um guru, vai emitir, exarar uma opinião a respeito da continuidade, da sustentabilidade, da organização. O auditor não é guru, tá certo? Então, ali, essa questão da capacidade de manter a sua continuidade, isso estava lá nos slides. Isso não faz parte, tá, do processo de auditoria. Essa sustentabilidade, essa perenidade do negócio, do ambiente ali, do objeto a ser auditado, não faz parte da auditoria. Tá? Isso nós vimos em sala. O auditor, ele não vai dizer, ele vai fazer uma análise, uma avaliação do objeto a ser auditado, daquela unidade a ser auditada. Entretanto, ele não vai dizer fecha as portas. Ele não faz isso. Tá? Então, atentem-se para isso. Então, essa assertiva quarta está errada.
Quinta, eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria. Com certeza também faz parte do relatório, tá? Quais foram as limitações encontradas ao longo do processo de auditoria. E a última, a responsabilidade da administração pela elaboração das demonstrações contábeis. Isso não faz parte do relatório de auditoria, tá? Essa questão da elaboração das demonstrações contábeis, isso é algo que compete à alta cúpula, à administração, aos responsáveis pela governança, e não faz parte, não é objeto do meu relatório de auditoria, tá certo? Então, com isso, a letra A é o nosso gabarito, somente os itens 1, 2, 3 e 5 que estão corretos, tá certo? Pessoal, desde já, bons estudos e até mais.